Eu já vou te falar o versículo, o capítulo, mas logo após a morte de Josué, eu acho até engraçado, porque eu vi uma palavra na Bíblia que ela dizendo assim que o povo começou a ser rebelde, a fazer tudo que era o contrário daquilo que Deus estabelecia, porque era uma outra geração que não conhecia Jesus, que não conhecia o que Deus havia feito para o povo de Israel. Aí eu fico imaginando assim, puxa, como assim não conseguiam, não conheciam ao Deus de Israel? E o maná, e o mar que foi aberto, e os milagres, e a rocha que saiu água? Será que alguém não testemunhava isso? Será que alguém não falava? Mas eles conseguiram naquele tempo entrar num lugar de incredulidade. Na época de juízes foram estabelecidos os juízes, por quê? Porque o povo não aceitou as ordens do Deus de Israel. O povo não aceitou cultuar mais o Deus de Israel. O povo se desviou mais uma vez da presença. Todas as vezes que Israel sofria alguma situação, alguma pena, era por conta da desobediência do povo. E vou dizer uma coisa para você: esse Deus de ontem, a Bíblia fala que Ele é o mesmo de hoje e será eternamente o mesmo Deus, então Ele mudou alguma coisa em relação a isso? Não, irmãos, nós precisamos estar na presença do Senhor sem nos desviar também, porque a qualquer momento nós podemos precisar dEle. Claro que a nossa fé, Deus é tão misericordioso, que se você clamar com fé, não importa o teu estado, a tua situação, Ele vai ouvir a tua voz e vai te socorrer. Mas a gente só tem a tendência de fazer isso quando a gente está precisando. Quando a gente não está, a gente dá uma esquecidinha um pouquinho. Quero dizer para você que Deus nunca esquece de você. Ele nunca vai esquecer de você. Aqui no capítulo, vamos um pouquinho ali no começo, no 2. Capítulo 2, versículo 8. Só para a gente entender, porque nós vamos falar muito sobre o livro de Juízes, mas é um bom exemplo para a gente começar. No versículo 8 diz assim: Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos, foi sepultado na terra da sua herança, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, ao norte do monte Gaás. Aí no 10 diz assim: e depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava e prestaram cultos aos Balaíns. Lá no 3 agora, no 3, no versículo 7, o que está escrito aí, irmãos? Os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava, pois esqueceram-se do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Balaíns e Azerá. E assim por diante. Se você pegar o livro de Juízes aí, irmão, você vai ver muitas vezes ele dizendo assim, e o povo de Israel fez aquilo que não agradava o Senhor, e o povo de Israel desviava, e o povo de Israel, e irmãos, dá até raiva, raiva santa, viu? Mas, aí, por acaso, a gente está falando desse povo aqui, mas por acaso, você consegue perceber alguma semelhança do tempo que nós estamos vivendo? Eu não estou falando de quem não conhece a palavra, não estou falando de quem não... Mas irmãos, nós estamos vivendo justamente, quase que da mesma forma. Nós, quando eu digo, estou falando você, em nome de Jesus, você é aquele que sempre vai estar na presença do Senhor.
mas o que você mais ouve é que não é os lá de fora não, é os da igreja que estão fazendo aquilo que não agrada o Senhor. E nesse momento aqui, irmãos, deixa eu ver se eu consigo baixar. Em determinado momento, alguém clamou ao Senhor. Eu anotei aqui, mas vamos falar um pouquinho. Em determinado momento, acho que alguém de tanto ver as barbaridades que estavam acontecendo ali, já não aguentava mais, clamaram ao Senhor, e então o Senhor apareceu a um homem chamado Gideão. A gente vai falar só um pouquinho. Vamos contar a história de Gideão, como é que foi, todo mundo conhece a história de Gideão aqui, né? Então o Senhor enviou um anjo a Gideão, para que ele fosse aquele que se apresentasse e representasse o Senhor naquele tempo ali. No capítulo 6 agora, versículo 1, olha o que diz aqui, irmãos. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. Durante 7 anos ele entregou nas mãos dos midianitas. E os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas. E sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiu. Irmãos, esses homens tornaram a vida dos israelitas um inferno. Por que isso, irmãos? Porque será que em alguns momentos, talvez, acontecem coisas que a gente fala assim, puxa, por que aconteceu isso? Ou você, talvez, ouve alguém dizendo, aconteceu isso, aquilo outro. Eu sei que, muitas vezes, eu não sei se eu posso falar assim, mas você vai entender, talvez, alguma prova, alguma coisa, eu não sei se o Senhor fica provando as pessoas assim. Eu acho que isso acontece mais por conta da dureza do nosso coração, por conta do pecado. A única coisa que pode nos afastar do Senhor é o que, irmãos? É o pecado. A Bíblia diz isso. Aí se deparou com um homem chamado Gideão. Eles estavam fazendo o quê? Ele estava malhando trigo lá no lugar onde pisava nas uvas. Por quê? Porque ele estava fazendo escondido, porque ele não podia fazer a amostra, porque os amalequitas iam lá e estragava tudo que eles... pensa num câncer, eram os amalequitas, aquele povo lá. E nesse meio termo, Israel se misturou com outras raças, com outros povos que o Senhor não havia deixado, não havia autorizado que fizesse isso. Ou seja, estava uma rebeldia só. Mas aí o que é interessante, irmãos, muitas vezes a gente nós não nos atentamos para algumas coisas que vêm acontecendo. A última coisa que a gente olha é como nós estamos com Deus. Qual o nosso comportamento com Deus? O que eu estou fazendo? Eu tenho feito por onde? Eu tenho buscado o Senhor como tem que buscar, eu tenho oferecido a minha adoração ao Senhor como tem que ser adorado, eu tenho, irmãos, e aí muitas vezes eu não entendo, mas é facinho de entender, só olhar para mim mesmo, não olha para o outro não, olha para você primeiro, e diz assim, como eu estou na presença do Senhor, o que eu estou fazendo agrada o coração do Senhor, o que eu estou fazendo é digno de ser filho de Deus. Sabe por que isso, irmãos? Porque muitas vezes, em outros momentos, a Bíblia fala assim, e os israelitas faziam aquilo que eles próprios queriam fazer. É que muitas vezes nós fazemos aquilo que nós queremos fazer. Muitas vezes nós
fazemos as coisas por conta, sem noção nenhuma do que pode acontecer. Você tem costume de orar numa decisão que você vai tomar? Você tem costume de buscar o Senhor na manhã e falar assim: Senhor, meu dia hoje vai ser guiado pelo Teu Espírito, e tudo que acontecer está nas Tuas mãos, Senhor. Você tem feito isso? Aí acontece, fala: puxa, mas hoje, ou você é daqueles que senta na cama para orar e 2 minutos já está dormindo. Irmãos, o Senhor quer um tempo com Ele, quer que você tenha um tempo com Ele, quer que eu tenha um tempo com Ele, um tempo de qualidade com Ele. É isso que falta para nós, para os nossos olhos realmente enxergarem, para o nosso ouvido realmente ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos ter intimidade. Você conhece a voz do teu pai? Você sabe como é a voz dele? Se eu perguntar para você, você perguntar para mim, será que eu vou saber? Eu vou fazer o contrário. Se você me perguntar qual é a voz do Senhor, será que eu sei distinguir a voz do Senhor? Eu falar assim: ó, a voz do Senhor é assim, ó, é desse jeito. Porque você não ouve o Senhor com seus ouvidos naturais. Você não sente o Senhor com o teu coração natural. Você ouve com os ouvidos sobrenaturais, com o coração sobrenatural. Ele precisa estar preparado para isso. Não é qualquer voz, é a voz do Senhor te direcionando, falando: sabe, aqui você tem que fazer isso, fazer aquilo. É dessa forma. Aprendendo a ouvir a voz do Senhor, para que você possa tomar as decisões cabíveis e necessárias e obedecer. Você entende, irmãos? Então, quando a palavra diz assim: meu povo perece por falta de conhecimento, e conhecimento dá na palavra, é na palavra que você vai conhecer, vai saber, vai abrir o seu entendimento, vem o Espírito Santo ali, te dá discernimento sobre aquilo, e você fala: é assim mesmo, é desse jeito que funciona. E você falava assim, talvez, puxa, estava procurando um lugar muito mais difícil, mas então é assim mais fácil? É mais fácil do que você imagina. Porque talvez você não precisa nem falar, é só você fechar os teus olhos e pensar nele, que a presença dele já vem sobre a tua vida. Então a gente olha aqui Juízes, olha aqui o povo como estava, a cada um fazia o que queria, mas talvez nós estamos pior do que esse povo, fazendo o que nós mesmos queremos, por conta própria. Irmão, sabe o que vai acontecer isso? Vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Deixa eu ver se eu acho uma passagem aqui, ó. Então Gideão entrou na causa, o Senhor usou a vida de Gideão, todos já sabem, né? Que pediu para que eles escolhessem os homens lá, e foram muitos homens. O Senhor falou: não, baixa essa quantidade de homens aí, porque senão vocês vão pedir a glória para vocês aí, a glória não é de vocês não, a glória é minha. Diminui mais um pouco aí. Foi diminuindo, e ficaram em quantos? 300? E o mais extraordinário, na batalha, nem os 300 levantaram sequer uma espada, a não ser os instrumentos ali e tal. Enfim, o Senhor deu o escape, o Senhor fez com que eles vencessem os amalequitas, os inimigos ali. E aí, quando viram a vitória, chegaram para Gideão e falaram assim, ó, no capítulo 8 agora, irmãos. Deixa eu só ver aqui se é o 8 mesmo, peraí. 8. 8:22, por favor. Os israelitas disseram a Gideão, depois da vitória: reine sobre nós, você, seu filho, seus netos, pois você nos libertou das mãos de Midian. Olha o que ele fala aqui: não reinarei sobre vocês. Respondeu-lhes Gideão: nem meu filho, e nem o meu filho reinará sobre vocês. Quem vai reinar sobre vocês é o Senhor.
que estava acontecendo ali, irmãos? Um povo que depois de Josué não quis ser mais governado por ninguém. Na realidade, Josué era governado por Deus. É a partir daqui que eu gostaria que você, nessa noite, que eu vou fazer uma pergunta para você: quem é que te governa? Pensa, feche seus olhos um pouquinho. Feche seus olhos. Faz uma reflexão só um pouquinho, bem rapidinho. Não precisa me responder não, mas para você mesmo. Quem é que te governa? Quem tem te governado nesse tempo? Amém? Quem te governa é Jesus. Realmente é Jesus. Lá em Jeremias capítulo 17, 9. Olha só o que diz aqui. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Quem te governa é Jesus mesmo ou é o teu coração que está te governando por esses dias? O que a Bíblia está dizendo aí? Que o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Será que você está sendo guiado de verdade por Deus? Ou você tem sido enganado? Se você tem sido enganado, porque não é por Deus. Está tudo bem com você? Quando você clama, Ele ouve? Você tem essa convicção? Vamos ver mais uma coisa aqui. Mateus 16, 24. Vamos lá? E então Jesus disse aos seus discípulos, amém, todo mundo? E então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, tem que acontecer o que, irmãos? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, se Ele está pedindo para que nós temos que negar a nós mesmos, então teu coração não pode comandar você não. Quem tem que comandar a sua vida se chama Jesus. A tua decisão, irmãos, você talvez vai falar assim, mas eu comando. Perdão, é Ele que comanda. Irmãos, vamos brincar de sinceridade, ou de falar a verdade? Será que é Ele mesmo que comanda? Se Jesus voltasse agora, a tua convicção era o quê? Tá beleza? O céu te espera. Amém? Temos que ter fé para isso. Mas precisamos fazer a vontade dele também. Porque se meu coração é que comanda a minha vida, irmãos, não vai ter acordo. Se Jesus voltar, a eternidade não está me esperando.
Agora, vamos lá. Vai lá em Salmos agora. No 15. Deixa eu ver aqui. Irmãos, aqui, é engraçado, o salmista ele faz uma pergunta e ele já dá uma resposta. Isso aqui é para nós, tá bom? Olha só. Senhor, no 15:1. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aí ele dá a resposta aqui, no 2. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. Te digo, só quem pode morar lá é aquele que é íntegro em sua conduta, é que pratica a justiça. Você sabe o que é praticar a justiça? É ser justo, claro. É fazer a vontade de Deus. Não mudar o rumo. Continuar sempre naquele lugar onde o Senhor te mostra. Mostra para aqueles que buscam. Sabe o que isso tem a ver, irmãos? Com santidade. O que é santidade, irmãos? É uma vida íntegra com Deus. É aquele que busca o Senhor. É aquele que ora. Que busca o Senhor na oração. Que busca o Senhor na palavra. Que busca o Senhor para melhorar em todo momento, todos os dias. Porque nós estamos sendo moldados. A intenção do Senhor é essa, até chegar à perfeição da imagem e semelhança dele. Vai chegar esse dia. Eu sei que é só lá no céu, mas até lá você tem que estar sendo transformado todos os dias, todos os momentos. Como que eu faço isso? Palavra, oração, a integridade minha com o Senhor, dizendo para Ele: Senhor, não importa o que acontecer, eu sempre vou estar na Tua presença. Eu sempre vou te adorar, não vou mudar a situação, não vou mudar como o povo mudou naquela época lá. Conheciam um Deus verdadeiro que abriu o mar, que abriu, a rocha, fez brotar água, o maná desceu do céu, veio codornizes, a nuvem cobria quando estava sol, quando estava noite, uma tocha de fogo. A Bíblia está dizendo isso, eu acredito em cada palavra. Nós temos o suficiente já. Esses dias eu estava olhando assim, mas falou assim: o que eu já conheci do Senhor, que eu recebi do Senhor, é suficiente para eu não tem como voltar atrás mais. Eu nem me vejo, nem tem como fazer isso, porque eu já recebi muito mais do que eu tenho para terminar a minha vida. A minha fé é que Ele volte antes de, mas se não. Você sabe o que estava escrito no túmulo de Spurgeon? Quem sabe? Talvez eu não vou falar com as mesmas letras, mas assim, jaz aqui um servo esperando a vinda do Senhor. Extraordinário, irmãos. Mas eu tenho umas coisas para falar ainda, irmãos. Precisa brotar em nós
esse lugar de santidade. Nós precisamos melhorar. Olha só, Adão, quando o Senhor criou Adão e Eva, Deus os criou sem pecado nenhum. Eles eram santos como era o próprio Deus ali. Eles abandonaram a santidade para viverem a concupiscência da carne. Eles perderam a oportunidade. Eu creio que Deus depois, creio que Deus deve ter perdoado eles. Mas eles tinham, irmãos, uma intimidade com o Senhor. Eu acho extraordinário quando a gente olha na passagem na Bíblia que diz assim, então na viração do dia, o Senhor descia para estar com eles no paraíso. Você sabe o que é isso, irmãos? Andar com o próprio Deus ali, e contar certas coisas e falar assim, Adão, agora você vai fazer isso. Agora, Eva, você vai fazer isso. Olha, eu não sei, não está escrito na Bíblia aqui, mas de repente Adão falava assim para o Senhor, Senhor, amanhã, ao invés de o Senhor descer, nós podemos subir. Talvez acontecia isso. Que intimidade é essa? Que poder era esse? A única coisa que faz com que nós não vivamos também um momento desse com Deus é a nossa incredulidade, a nossa falta de fé. Você entraria numa arca num lugar que nunca choveu, você construiria, irmãos, não é só entrar na arca não. Santidade foi o que Noé passou ali 100 e poucos anos batendo os martelinhos ali, cada martelo, cada prego que entrava ali, cada lugarzinho que ele fazia ali, era ele falando assim, eu confio nesse Deus, eu creio que dias melhores virão, eu creio que os milagres irão acontecer, é dessa forma. É não olhar para a circunstância, não olhar para o momento que você talvez esteja vivendo. Já pensou, irmão, se eu chegasse naquele hospital lá também, e toda a condição, tinha acabado de sair de uma pandemia, irmãos, onde negócio de entubar era terrível, todo mundo que entubava, uma boa parte ia embora, e você dizia assim para o médico, o senhor é autoridade, a senhora é autoridade, é uma médica, Deus nos dando esse conforto para falar, pode fazer que eu estou na causa. Irmãos, por que juízes? Porque eles não queriam um rei, mas colocaram um juiz, e os juízes eram iníquos. Porque se os juízes fossem também homens certos para aquela função ali, primeiro que não foi instituído por Deus. Mas aí fala que o povo adorava outros deuses, se misturou com outros povos ali. Peraí, se fosse o juiz correto, não deixaria acontecer isso. Então estava tudo bagunçado. Mas o Senhor mandou um escape chamado Gideão. Na realidade, sentido figurado, porque o escape era ele. Quando Gideão falou assim, eu não quero que vocês me adorem. Sabe por quê? Porque o Senhor não quer glória, não quer que a glória seja sua, quer que a glória seja dele. Aí você vai olhar isso aí, cadê Moisés? Alguém conseguiu achar Moisés depois que ele... Não, por quê? Porque Deus também não queria que a glória fosse de Moisés. A glória, a honra é toda do Senhor, toda dele. Mas eu não sei, eu espero
Que essa palavra, de alguma forma, possa servir para você. Talvez alguma atitude, talvez alguma situação, talvez ou para mim, algum lugar que eu preciso. Vou colocar para mim um lugar que eu preciso entrar, algo que eu preciso fazer que eu ainda não fiz. Talvez algo que eu esteja fazendo errado. A única coisa que eu tenho, a convicção que eu tenho no meu coração, que eu não posso andar segundo o que o meu coração quer. Eu preciso andar segundo o que Ele quer para mim. Amém? E olha, quem não teme o pecado é porque nunca teve uma experiência com Deus. Quem não teme o pecado é porque não sabe o significado de uma palavra chamada, de um lugar chamado inferno. Irmãos, se existe uma coisa que muitas igrejas hoje não falam mais, é sobre salvação. É o ápice, é o nosso intuito, é o lugar, é o fim, mas é o começo. Você entende o que eu estou falando? É só para melhorar, é só para ser transformado. Não, o Senhor está te fazendo melhorar, te fazendo ser transformado, para que você possa herdar um lugar que tem preparado para você. Ainda que me vem, nós não precisamos abrir não, mas todo mundo também já conhece. Mas eu quero colocar para você, para mim, mais uma situação. Lá no livro de 1 Reis, depois não precisa abrir não, no 19, você vai ver a história. Quando Elias foi escolher seu sucessor, Eliseu. Irmãos, é o exemplo perfeito do que nós precisamos fazer nos dias de hoje. O que Eliseu fez quando Elias chegou e jogou a capa? É você que eu escolho, me segue. Ele só falou assim, ó, você espera um pouquinho. Foi diferente do jovem, do rico lá, quando Jesus chegou para ele e disse: Senhor, o que eu posso fazer para te seguir? O Senhor foi aonde nele? Primeiro o Senhor foi de leve nele, ele falou assim, ó, obedeça teu pai, tua mãe, né? Aí ele falou: Senhor, isso tudo eu já faço. Aí o Senhor falou: agora eu vou te pegar, no bom sentido, né? Vende tudo que você tem. Aquilo ali era o calo. Dê aos pobres e siga-me. A Bíblia fala que aquele jovem baixou a cabeça, ficou triste e foi embora. O governo daquele homem era a riqueza que eles tinham. Mas Eliseu não fez assim não. Eliseu extraordinariamente falou assim: o Senhor me dá um tempinho só para eu ir lá despedir dos meus pais. Falou: vai. Mas ele não ia só despedir dos pais não. A Bíblia fala que ele foi lá, tinha não sei quantas juntas de boi, o arado. Irmãos, matou os bois, queimou o arado, fez o churrasquinho lá. Sabe para que isso? Sabe por que isso? Ele, naquele momento, ele falou assim: ó, eu vou deixar aquilo que é terreno
para entrar naquilo que é celestial, aquilo que é eterno. E não vou nem me lembrar mais, não vou ter nem saudade mais de me lembrar do que eu fazia ali, para não querer nem voltar, porque não vai ter chance de voltar. Era isso que ele fez, era isso que ele estava falando nas atitudes dele. Foi lá e queimou tudo. Para cá eu não volto mais, agora daqui é só daqui por diante, só daqui para frente. Queimou, fez o churrasco com boi lá e mandou ver, e seguiu Elias. Extraordinariamente, todo mundo sabe quem foi Eliseu na Bíblia. E engraçado, irmãos, tudo bem que sirvam de exemplos para nós, mas eu quero dizer uma coisa para você: será que acabou? Os milagres acabaram? Deus não vai mais escolher ninguém, não tem mais ninguém para fazer a diferença aqui. Quero dizer uma coisa para você: você já parou para pensar nisso? Se os milagres não acontecerem, irmãos, nós paramos o Evangelho por aqui. O que é que nós vamos prestar conta com o Senhor? Somente da minha vida, da minha? O Senhor tem muito mais nesse tempo para fazer. Os milagres precisam continuar acontecendo. Nós precisamos mostrar quem é Deus. E o engraçado é que ele precisa disso. Ele não precisaria disso, mas Ele me dá a oportunidade e te dá a oportunidade para sermos Ele aqui. Você entende isso, irmãos? Mas eu quero dizer para você: se não for Ele que governa a minha vida e a sua, não tem milagre, não tem acontecimento, não vai ter nada, não vai ter cura, não vai ter transformação, não vai ter testemunho, não vai ter nada. Mas eu e você podemos decidir com que os milagres aconteçam. A Bíblia não fala que fé é o firme fundamento das coisas que não se vê? Você pode não estar vendo o milagre, mas acontece. Você pode fazer e você pode ser o milagre. Em nome de Jesus. Entenda uma coisa: nós não estamos aqui para ser mais um culto de domingo. Semana que vem, pastor Rogério não vai estar aqui para ser mais um culto de domingo, não. Todos os domingos precisa ser um culto de milagres. Você sai daqui, sabe, pode até ter vindo, irmãos, na realidade aqui a igreja é uma extensão daquilo que você é na tua casa. A tua casa é uma extensão daquilo que você é na igreja. E eu pergunto para você: quando as luzes da igreja se apagam, quem você é? Porque aqui dentro, nas quatro paredes, é bom olhar para você e falar assim: ó, Deus te abençoe, irmã. Que Deus abençoe a senhora, cada dia te dê paz, saúde. Aí quando eu saio lá fora, quem eu sou? Não podemos ser variáveis.
Nós precisamos ser um do Senhor, tanto aqui dentro quanto lá fora. Lá fora e aqui dentro. Amém? E os milagres precisam acontecer. O Senhor te dá a oportunidade para que você seja um agente de milagre. Tem que contar testemunho, sim. Eu contei um testemunho para você, de muitos outros que eu poderia contar. Esterilidade na família, podia ter filhos. Aí você vai lá no médico e fala assim: Senhor, doutor, corta tudo que tiver aí, tira tudo que tiver que tirar, para tá bom. 3 tá bom. Opa, mas você não estava me pedindo? Minha esposa fala que eu sou mole, eu não quis ter mais filho, né? Mas tá bom, né, irmãos? Uma casa que tinha 2, tem 5 agora. É milagre todos os dias. É transformação todos os dias. Sabe o que eu peço para Deus? Senhor, não me deixe sair desse lugar sem cumprir aquilo que o Senhor determinou para mim. Que seja o teu coração, um coração que disposto a obedecer ao Senhor, estar à disposição dele, falar: Senhor, tem gente que tem medo de fazer isso. Mas você precisa desse passo de fé e falar: Senhor, faça a tua vontade em mim, que não seja eu, que não vivo mais eu, mas o Senhor possa viver em mim. E vou falar uma coisa para você: talvez tenha algumas coisas que o Senhor, talvez vai até continuar com você, porque senão você vai esquecer dele. Vou te dar um exemplo. A Bíblia fala que Paulo orou para o Senhor tirar o espinho na carne dele. O que o Senhor falou para ele? A minha graça te basta. Mas essa graça, ela é condicional, sabia? Ela tem condição. Para a graça ser derramada sobre você, precisa de uma situaçãozinha acontecer. Você precisa obedecer. Você precisa correr atrás. E que te fala uma coisa ainda: que tem lugar que fala porque Deus derramou a graça dele, já está tudo pronto, já está salvo, não precisa fazer mais nada. Pode até pecar dentro da igreja. Sabia disso? É verdade. Não estou usando um lugar. Tem igreja que prega isso. Mas não é assim, irmãos. Precisa-se pagar um preço. Não aquele, sabe, o mais alto ele já pagou. Agora ele fala, só diz assim, ó: vinde como estás. Se entrega, abre o teu coração. Apocalipse 3:20: eis que estou à porta. Ele não vai invadir, ele não invade, ele entra. Ele te dá a chave para você abrir. Abre. Se você abrir, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear contigo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas eu vou voltar a perguntar novamente para você: quem te governa? Quem tem te governado? É aquilo que você tem? São os teus bens?
teu cartão de crédito, tua casa. Ou quem tem te governado é Jesus? Se for, fechou. Mas se não for, de verdade, você pode dar essa exclusividade hoje para Ele. Amém? Vou convidar você para ficar de pé no teu lugar. É engraçado, a gente coloca coisa, na hora a gente vai fazendo, o Senhor vai, né? Aí quando chega aqui, a gente faz quase nada do que a gente escreveu. Né? Esse momento não está nas mãos dele, está nas suas mãos. Você que decide sair desse lugar aqui, honrando mais o Senhor, se entregando mais a Ele. Eu profetizo sobre a tua vida como profeta do Senhor, que a partir de hoje a tua exclusividade vai ser o Senhor. Amém. Vai ser a eternidade, serão as promessas do Senhor, tudo aquilo que é eterno, tudo aquilo que edifica, tudo aquilo que transforma, tudo aquilo que muda a tua vida. E que nada venha atrapalhar, nada venha te tirar desse lugar. Amém. Porque naquele dia Ele vai olhar para você e Ele vai querer encontrar um coração reto. Apocalipse fala muito sobre comprar ouro refinado, estar com vestes brancas naquele dia. Irmãos, é época de comprar o ouro refinado sem precisar pagar. Vestir as vestes brancas. Sem precisar ir lá no tanque lavar, não precisa não. Só precisa de uma decisão sua aqui agora. E dizer e declarar para Ele: Senhor, a partir de hoje, nenhuma outra atração vai me governar, nada nesse mundo vai me tirar a atenção. Mas a partir de hoje eu sou exclusivo, sou exclusiva do Senhor. O Senhor é o meu governo, aquele que olha para mim. Comece a falar com Ele, comece a declarar isso para Ele, comece a determinar isso. E em nome de Jesus, se tem acontecido, se tem algo que tem atrapalhado você, tem tentado tirar você deste lugar, em nome de Jesus, caia por terra agora. A palavra de Jesus, do Senhor, diz que o inimigo ele está ao derredor, querendo tragar você, mas ao teu redor está o Senhor, aquele que te protege, aquele que te guarda, aquele que é o guarda de Sião, aquele que faz, aquele que transforma, aquele que muda, aquele que faz os milagres acontecerem.
aquele que nunca dorme. É esse que está aqui agora, impondo as mãos sobre você, te abraçando agora e dizendo: filho, filha, estou contigo todos os dias, em todos os momentos. Eu nunca te abandonei, eu nunca deixei de olhar para você. As atrações têm te tirado, mas eu não, nunca deixei de olhar para você. As coisas do mundo têm te desviado, feito com que você realize outras coisas, não dando exclusividade para mim, mas nessa noite, eu estou aqui do teu lado, eu estou com você todos os dias. Não temas, não temas, não temas as adversidades, as situações, os problemas, causas, porque eu, Deus poderoso, está com você. Em nome de Jesus. Que isso fique guardado no teu coração. E saiba que há disponibilidade de milhares de anjos, só esperando uma ordem do Senhor para te socorrer. E dizer para você que você não está órfão, você não é órfão, você não é sozinho. Dizer para você que as tuas orações, os teus choros na madrugada, Ele tem ouvido. E dizer para você que não temas o mal, não temas a escuridão, porque Ele satisfará os desejos do teu coração. Em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor continue abençoando, meu Pai, a vida dos teus servos, dos teus filhos, Senhor. Ó Deus, sejam quais causas forem, Senhor, aos nossos olhos talvez, meu Pai, sejam coisas difíceis aos olhos naturais, mas quando olhamos para o Senhor, tudo se torna fácil, tudo vem a existir, meu Pai, porque o Senhor é o Deus do impossível, aquele que faz todas as coisas, aquele que provê todas as coisas, aquele que nos socorre em todo o tempo, aquele que cura, aquele que liberta. Profetizo, meu Pai, sobre esta igreja a porção dobrada da tua unção, meu Pai, a cura, a transformação, a obediência, em nome de Jesus. O Senhor abençoe, meu Pai, esse ministério, a vida do teu filho, do pastor Rogério, pastora Sandra, de toda a equipe, Senhor, de todos os irmãos aqui, Senhor, que sejam como pedras afogueadas, e aonde estiverem, Senhor, que possam brilhar a tua luz, como aquela que é colocada em cima da mesa, não embaixo da mesa, porque as que ficam embaixo da mesa não aparece a luz, mas as que ficam em cima, meu Pai, reflete a tua imagem, a tua luz, a tua semelhança, Senhor, e alcança multidões. Que esse ministério possa cada dia mais refletir a tua imagem, a tua semelhança, Senhor. Tudo que fizerem, que possam prosperar cada vez mais e mais. Te damos toda a honra, toda a glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém.